Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade ao curso de Evangelismo e Missões da ETAD, ciclo 2, lição de número 8. Cristo, o exemplo supremo da evangelização. Na lição 7, nós falamos sobre o evangelismo pessoal. Agora, vamos aprender sobre Cristo, esse supremo exemplo de evangelização. Há nas livrarias evangélicas excelentes livros sobre o trabalho de evangelismo pessoal. Contudo, nessa lição, focalizaremos no Supremo Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus, como o maior ganhador de almas. Jesus demonstrou isso através do seu exemplo prático e pessoal. Os 4 evangelhos apresentam inúmeros e edificantes encontros pessoais de Jesus com indivíduos, quando podemos constatar muito e aprender sobre o evangelismo de pessoa a pessoa. Com a preparação para essa lição, devemos lembrar sobre o encontro do Senhor com a mulher samaritana. Esse fato encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 1 a 42. Mantenhamos a Bíblia em mão, aberta nessa passagem, durante essa lição, porque faremos algumas referências sobre essa passagem. Vamos então aos textos dessa lição, e nós aqui vamos ter, por exemplo, o local e encontro do evangelista com o pecador. Segundo texto, nós abordaremos como prender a atenção do pecador. No terceiro texto, despertando a curiosidade do pecador. Quarto, a entrega da mensagem ao pecador. E quinto, a atitude de Cristo para com o pecador. Sexto, as atitudes do coração do homem em relação à mensagem do Evangelho. Começamos então com o texto de número 1, o local do encontro do evangelista com o pecador. No capítulo 4, no verso de número 4 do Evangelho segundo João, lemos que Jesus precisou passar por Samaria. Por que Jesus precisou fazer isso? Ele sabia que a maioria dos samaritanos jamais iriam à Judéia procurá-lo para ouvir o evangelho. Jesus precisava ir aonde os samaritanos estavam. E aqui aprendemos a primeira lição, indo às almas. Aqui temos o primeiro passo para realizar o evangelismo pessoal. Devemos ir aonde os perdidos estão. Não adianta conhecermos bem as Escrituras ou termos habilidade para falar aos homens sobre o estado espiritual de suas almas, mas perdermos totalmente a oportunidade de ganhar almas se continuarmos sentados confortavelmente em nossas igrejas, esperando que os pecadores venham até nós. Poucos virão à igreja, se isso ficar por conta deles. São poucos os que por si mesmo irão a uma igreja para cuidar de suas almas. Em Marcos 16:15, Jesus ordenou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para pregar o evangelho a toda criatura, como Jesus ordenou, temos que ir aonde as pessoas necessitadas estão. Quando quis salvar os samaritanos, Jesus não mandou um convite para que viesse ouvi-lo pregar em Jerusalém. Ele levou o evangelho até o poço de Jacó, como local público, onde ele poderia encontrá-los de modo informal. Segundo ponto, não se isole. O crente cujo círculo de amizade consiste só de crentes, limita-se nas suas oportunidades de evangelizar. É claro que nossa comunhão e união fraternal é sim com os salvos, mas isso não quer dizer que devamos limitar o nosso relacionamento
com os descrentes, para não nos contaminarmos com seus pecados. Lembre-se que a oração de Jesus: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. No mundo da medicina, isolam-se pacientes portadores de doenças contagiosas. Esse isolamento é para evitar epidemias. No nosso caso, o que desejamos é um contágio espiritual de salvação. A salvação que Jesus oferece deve e pode tornar-se contagiante, o que só ocorrerá se os crentes falarem dele. O livro de Atos 2,47 comprova isso. Cada pessoa que se convertia tornava-se uma testemunha eficaz de Jesus. Se o crente se isolar do pecador com receio dele, ou por medo de ser criticado por outros crentes, poucos pecadores terão contato com a cura espiritual. Salmo 41, verso 4. Que o poderoso Evangelho de Jesus transmite, transformando vidas. Lembremos que, apesar de Jesus ter sido criticado muitas vezes por entrar em casa de pecadores e por sentar e comer com eles à mesa, o seu amor por eles o compelia a continuar indo aos seus lares. É fácil criticar o pecador, mas a crítica o prejudica, bem como ao Evangelho. Geralmente, os que mais criticam são os que nunca vão ao encontro dos pecadores para lhes falar do amor de Cristo. Sigamos o exemplo de nosso Salvador. Vamos até onde os pecadores estão, para buscá-los e salvá-los. E não quer dizer que você precisa pecar com eles, não quer dizer que você vai se assentar à roda dos escarnecedores, mas quer dizer que você vai com uma mensagem, com um propósito de alcançar essas almas para Cristo, como Jesus o fez. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O primeiro passo para se realizar o evangelismo pessoal é, letra A, ir aonde os pecadores estão. 8.2. O evangelho foi levado aos samaritanos por Jesus quando ele entrou na cidade de Samaria, letra C, e também decidiu chegar-se ao poço de Jacó. Vamos colocar a letra B, parece que mais correta, né? Decidiu chegar-se ao poço de Jacó, que era um local público. 8.3. Um fator importante para realizar o evangelismo pessoal é procurar ter bom relacionamento com os descrentes, letra A. Vamos ao texto de número 2, prendendo a atenção do pecador. A segunda lição que aprendemos a partir do exemplo de Cristo na missão de ganhar almas é demonstrar interesse pelo próximo. Se quisermos que ele se interesse pelo que vamos falar ou queremos lhe dizer, precisamos nos interessar por eles. O exemplo da mulher samaritana. Notamos em João 4,7 que ao dirigir-se à mulher, Jesus pediu água. Por quê? Não foi porque estivesse com tanta sede, mas porque ele queria partir de um fato de interesse comum e constante, a água. A mulher tinha vindo ao poço de Jacó para apanhar água. Quanto a ela, o interesse naquele momento era obter a água. Jesus, então, demonstrou interesse pelo mesmo assunto. A mulher deu-lhe atenção, de fato, quando ele falou em água. Como comunicadores do Evangelho de Jesus, precisamos encontrar pessoas dispostas a ouvir o que estamos ali falar. Se revelarmos interesse sincero por elas, as pessoas nos ouvirão com boa vontade. Todo mundo quer ser compreendido. À medida que o evangelista se apressa com imprudência ao expor o evangelho a um estranho, este pensará consigo, mesmo que a religião cabe bem àquele crente,
mas que ele, o ouvinte, é um caso diferente. Dirá ainda, não temos nada em comum. Contudo, se o crente quiser se dedicar ao evangelismo pessoal, deve ser paciente, deve demonstrar interesse por algo comum entre ele e o não crente. Então, a atitude negativa do estranho desaparecerá, porque esse ouvinte se identificará com o crente evangelista. Vamos dar outro exemplo, o exemplo do eunuco. Observe também o encontro de Felipe com o eunuco, no capítulo 8 de Atos. Felipe não iniciou a conversa tentando convencer o eunuco a batizar-se em água. E disse ele primeiro ouviu o eunuco para descobrir o seu interesse. Quando ele viu que o eunuco lia o profeta Isaías, especificamente aqui o capítulo 53 do profeta, ele compartilhou o mesmo interesse. Felipe chegou junto ao carro e perguntou ao eunuco, entendes tu o que lê? Aí Felipe começou a responder às perguntas do eunuco, o que acabou culminando com o batismo desse, ao próprio pedido do eunuco, pois já estava convertido ao Senhor. O eunuco ficou contente por confiar num homem que tinha o mesmo interesse que ele e alguém que lhe explicava as Escrituras. Vamos a um exemplo atual. Conta-se a história de um dinâmico jovem que percorria as ruas bradando: Cristo é a resposta! Cristo é a resposta! Finalmente, alguém parou, demoradamente, com sinceridade, e perguntou: qual é a pergunta que foi feita? Cristo é a resposta para crer, e não ouviu a pergunta. Teria sido muito mais sábio se aquele jovem procurasse descobrir o interesse da pessoa a quem pretendia se dirigir, abordando alguns dos seus problemas e interesses pessoais. Então, sim, ele poderia levar a maravilhosa conclusão: Cristo é a resposta, e de fato é, para cada necessidade do ser humano a partir da salvação. Como podemos aplicar essa lição? Começar hoje a notar o que consiste o interesse dos seus amigos, vizinhos e colegas. Até mesmo as crianças escutarão com prazer as palavras de quem mostrar interesse sincero por elas. Não é tempo perdido aquele que dependemos falando de carros com um mecânico, de flores com um jardineiro. Falar de coisas comuns com tais pessoas é começar a abrir a porta para a comunicação do Evangelho. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Ao pedir água à mulher samaritana, mais do que saciar a sua sede, Jesus quis partir de um fato de interesse comum. Letra C. 8.5. O crente que quer realizar evangelismo pessoal deve sabiamente demonstrar interesse por algo comum entre ele e o descrente. Então esse se identificará com o crente. Letra A. 8.6. Tão logo encontrou o eunuco, Felipe buscou primeiro ouvi-lo a fim de conhecer o seu interesse. Letra A. Vamos agora ao texto 3, despertando a curiosidade do pecador. O terceiro passo no evangelismo, pessoal, que aprendemos com Cristo, é despertar a atenção do pecador. O simples fato de Cristo pedir água causou rápida reação e participação da mulher. Ela ficou muito curiosa para saber como Jesus, sendo judeu, pedia de beber a ela, uma mulher samaritana. Como aprendemos em João 4:9, os judeus, por causa de seus preconceitos, não se comunicavam com os samaritanos. A samaritana ficou curiosa por saber por que Jesus não tinha preconceitos e ali mesmo pediu-lhe uma explicação. Queria conhecer mais a respeito dele, quem ele era. Pela nossa atitude, da mesma maneira, nossa atitude ao tratar com os outros deve despertar curiosidade.
eles devem notar em nós uma clara diferença em nosso modo de vida, em nossas prioridades. A ausência de preconceitos ao tratar com pessoas diferentes, de raças ou classes sociais, poderá levar essas pessoas a quererem saber por que nos preocupamos com elas. A pessoa sem Cristo tende a ser materialista e egocêntrica, e ao cuidar apenas dos seus próprios interesses. Mas o crente deve cuidar, em primeiro lugar, do reino de Deus, conforme as palavras de Jesus em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e como resultado disso, o crente revela um profundo senso de paz que desperta a curiosidade dos crentes, levando a querer saber a fonte dessa paz interior. Às vezes o descrente começa perguntando: onde você obteve essa paz? Ou por que você não está preocupado com o futuro como as demais pessoas? Ou ainda, por que você se preocupa comigo? Isso revela que sua curiosidade foi despertada. Jesus não declarou verbalmente: não tenho preconceitos contra os samaritanos. Porém, a mulher notou isso. Assim também nós não precisamos anunciar: tenho paz e não estou preocupado com o futuro da minha alma. O mundo vê isso em nós. Nossa vida pode expressar essas coisas com mais clareza do que nossas próprias palavras. Se nosso viver não motivar o descrente a nos pedir mais informação, provavelmente nossas palavras terão pouco sentido para ele. Fazendo uma pergunta. Se o tempo não permite que o descrente observe nosso modo de vida, podemos despertar sua curiosidade por meio de uma boa, oportuna e sábia pergunta. Não serve para isso as perguntas que possam ser respondidas com um simples sim ou não. Quase todo mundo gosta de responder perguntas quais se pede sua opinião. Se você fizer uma pergunta a alguém de modo que o leve a dar sua opinião sobre um assunto espiritual, você atingiu 2 alvos. Ganhou pontos com ela, porque se interessou em saber sua opinião, e também ganhou porque despertou a curiosidade dela para saber o que você pensa sobre o mesmo assunto. Aqui estão algumas perguntas que geralmente servem para iniciar o tipo de conversa que desejamos ter com o descrente no evangelismo pessoal. Você pode perguntar: o que você acha que acontece depois da morte? Essa é uma boa pergunta. Segunda, qual a sua opinião quanto à pessoa de Jesus Cristo? Ouve a pessoa e depois você pode compartilhar. Terceira, você acha que esse mundo está caminhando para o fim? Outra pergunta, não é? Entretanto, são perguntas um tanto pesadas, de modo que melhor é iniciar uma conversa mais simples antes de fazer uma pergunta. Uma pergunta também cuja resposta é sim ou não pode ser um efeito altamente negativo. Por exemplo, você crê em Deus? Se a pessoa responder não, 2 coisas indesejáveis terão acontecido. Primeiro, você se colocou do lado oposto. Isso é, você agora não tem pouco comum com a pessoa. Segundo, ela satisfaz sua pergunta e a conversa terminou. Um conselho: é altamente importante evitar discussão. Nós não fomos chamados para discutir, nós fomos chamados para pregar. Escute também educadamente e concorde com o que for possível. Nunca ria da opinião de alguém, nem faça comentários inconvenientes. Lembre-se que no tratamento de um assunto, a sua sensatez e prudência evitarão que a pessoa perca o interesse por prosseguir no diálogo, permanecendo assim a oportunidade de ganhar aquela alma para Cristo. Lembre sempre que o propósito de perguntar, no caso do evangelismo pessoal, deve ser o de despertar a curiosidade.
ore sempre em espírito e demonstre sua dependência de Deus. Vamos aos exercícios dessa lição. Marque C para certo e E para errado. 8.7. A mulher samaritana ficou curiosa para saber como Jesus, sendo judeu, pedia-lhe água para beber, sendo ela uma samaritana. Certo. 8.8. A curiosidade da mulher samaritana abriu o caminho para que Jesus se identificasse para ela. Certo. 8.9. Ao comunicar-se com uma pessoa que se pretende evangelizar, o crente deve procurar despertar sua curiosidade. Certo. 8.10. O cristão não deve tornar-se conhecido as suas atitudes cristãs, a fim de não correr o risco de prejudicar seu contato com o descrente. Errado. O cristão deve sim mostrar atitudes que vão despertar curiosidade. 8.21. Se o tempo não permite que o descrente observe o modo de vida do crente, esse deve fazer-lhe uma pergunta apropriada para despertar e manter sua curiosidade. Certo. Vamos ao texto de número 4, a entrega da mensagem ao pecador. Vamos recapitular primeiro os 3 passos que nós falamos de acordo com o exemplo de Cristo, em João 4. Primeiro, ia aonde os pecadores estavam. Segundo, despertava a atenção do pecador, abordando um assunto de interesse mútuo, nesse caso a água. Terceiro, despertava a curiosidade do pecador. Agora veremos o 4º passo. Jesus expunha a mensagem evangelística na dosagem certa. Ao iniciar a evangelização, você logo nota que não há 2 casos iguais. A porção exata da verdade bíblica a ser transmitida a cada pessoa depende de uma série de fatores, e vejamos algum deles. Primeiro, falemos do fundamento religioso da pessoa. A maneira pela qual podemos com eficácia comunicar o evangelho pessoalmente varia muito se a pessoa frequenta alguma igreja, se é de alguma religião não cristã, como um muçulmano, e se for criado por um lar cristão. Vamos ao segundo ponto, o grau de interesse do descrente. Geralmente, ninguém gosta de gente importuna, maçante, insistente. Se você for além do necessário, levando em consideração o interesse do ouvinte, possivelmente ele pedirá ou dará a entender que você o deixe em paz. Por outro lado, se você estiver despreparado, deixará de aguçar o interesse de uma pessoa que estaria interessada no evangelho e que gostaria de ouvir mais. Vamos ao terceiro, tempo disponível. A maneira como você testifica alguém sobre Jesus também depende do tempo que está à sua disposição. Se você está permanecendo vários dias na casa de um amigo, não o force a ouvir as boas novas, mas proceda com tato e bom senso espiritual. Se o tempo for curto e não permitir uma conversa prolongada, deixe o endereço de uma igreja evangélica, onde ele poderá obter mais informações. O lugar do encontro. O grau de privacidade do lugar e seu tipo de ambiente influenciam muito na condução e no aprofundamento do assunto. Nunca embarace o descrente. Se, por exemplo, você resolver orar com ele, mesmo rápido e em tom baixinho, num restaurante, por exemplo, ele poderá nunca mais voltar ao assunto. Por outro lado, se você estiver num local isolado, ou num banco de uma praça, a pessoa com prazer concordará em prosseguir o diálogo. O momento certo do convite. Ganhando almas pessoalmente, você em todo tempo deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Não tente forçar a decisão do pecador, nem faça valer a sua opinião. Lembre-se que é o Espírito Santo quem revela a Cristo como Salvador e que atrai os homens a ele. No caso da samaritana, por exemplo, a mulher já tinha alguns conceitos sobre adoração e a vinda do Messias. Jesus deixou-a expressar seus pontos de vista à vontade.
Como sabemos, um recém-nascido não inicia a vida alimentando-se de carne e legumes. Ele chega lá aos poucos. Nem alunos da primeira série estudam álgebra e cálculo, mas ao receberem aulas diárias de matemática, um dia passam a lidar com as teorias mais complexas. Em evangelismo pessoal, é importante que aquele que exerce esteja provido do conhecimento exato, da porção, do assunto exato, da sequência exata. Jesus não expôs todo o plano de salvação à samaritana ao seu primeiro sinal de interesse. Ao invés disso, à medida que ela abria o coração, ele respondia às suas perguntas sobre as coisas espirituais. Vamos ver esses passos pelos quais Jesus guiou a mulher samaritana nas verdades salvíficas. Primeiro, ela veio ao poço para apanhar água. Jesus se revelou como doador da água viva. Segundo, Jesus causou-lhe a perplexidade ao expor fatos do seu passado, revelando assim como um autêntico profeta de Deus. Terceiro, a mulher logo quis saber a opinião de Jesus quanto ao lugar certo de se adorar a Deus. Jesus revelou que Deus é espírito e que deve ser adorado em espírito e em verdade. Quarto, ela revelou interesse pela promessa do Messias, que haveria de vir. Jesus, então, se revelou como o Messias prometido. Algumas vezes o crente envolvido no evangelismo pessoal está tão ansioso para ganhar uma alma que, por inexperiência, prega um extenso sermão para o descrente. Geralmente, isso não é bom para o ouvinte. Lembre-se que temos que depender do Espírito Santo para nos guiar passo a passo sobre o quanto devemos falar. Também note que não é um monólogo, é um diálogo. Você pode perguntar, ele responde, você pergunta a ele, ele também te responde. Então, o evangelismo funciona assim, não é uma pregação que você faz sem parar. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Quarto passo no evangelismo pessoal, extraído do exemplo de Jesus. Qual foi o quarto passo? Letra E, expor a mensagem evangelística na dosagem certa. 8.12, então letra E. 8.13, o crente inoportuno, que quer falar mais do que o necessário, poderá ter essa resposta do descrente. Letra A, deixe-me em paz. Não é? Letra A. 8.14, se o tempo for curto para evangelizar um amigo, convém esta iniciativa. Letra C, deixar o endereço de uma igreja evangélica para ele. 8.15, quem revela ao descrente a pessoa de Jesus? Letra D, o Espírito Santo. 8.16, quando quis saber sobre o Messias, Jesus logo se revelou como tal. Letra B, a mulher samaritana. Vamos ao texto 5, a atitude de Cristo para com o pecador. A quinta lição que aprendemos com Cristo é que não é a da alçada do ganhador de almas julgar o pecador. É claro que o pecado afasta a pessoa de Deus e algumas vezes com a nossa imprudência acusamos e condenamos o pecador ao invés de lhe falar do perdão de Deus. Evite condenar o ouvinte. O ouvinte deve simplesmente ser induzido a admitir sua culpa diante de Deus e que ele está condenado pelas suas transgressões, como Jesus disse a Nicodemos em João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não é necessário enfatizar a condenação do pecador do que convém, mais do que convém. O que ele precisa saber, acima de tudo, é como pode escapar da condenação, aceitando a Cristo pela fé como seu Salvador. É interessante notar que Jesus revelou à samaritana
que ela já havia tido 5 maridos e que ela agora tivera um homem e que está vivendo com ele sem estar casado. Todavia, o fato dele não a condenar ainda tornou mais inclinada a receber a mensagem, conforme também vemos em João 3,17, que diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que palavras bonitas e maravilhosas da mulher adúltera ouviu quando Jesus lhe declarou: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8, verso 11. Observamos aqui que Jesus não ignorou os pecados da mulher, mas fê-la sentir o perdão de Deus. Observamos também que os escribas e fariseus que condenaram a mulher não lhe deram qualquer ajuda, nem sequer esperança. João 8, 11. Eles estavam prontos a apedrejá-la, mas Jesus a absolveu, Jesus a perdoou, Jesus não a condenou. De nada adianta irmos ao pecador, abordarmos um assunto de interesse comum, despertarmos sua curiosidade pelas coisas espirituais e terminar condenando-o. Se esse pecador conhece o episódio da mulher adúltera de João 8, ele dirá, como Jesus disse aos fariseus: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Assinale com X a alternativa correta. Não compete ao ganhador de almas, letra C, julgar o pecador. 8:18. Jesus revelou à samaritana seu conhecimento a respeito dos 5 maridos que ela tivera, bem como daquele com que ela está vivendo. Ela quis ouvir sua mensagem pelo fato de ele não a condenar. Letra A. 8:19. De nada vale o crente ir ao pecador, de abordar um assunto de interesse comum, buscar despertar sua curiosidade pelas coisas espirituais e, por fim, letra C, o condenar. Vamos agora ao texto de número 6. Atitudes do coração do homem em relação à mensagem do Evangelho. Passo a passo, Jesus conduzir a mulher samaritana através do evangelismo pessoal. Agora chegará o momento culminante, o da decisão. No verso 26, Jesus revela-se como o Messias. E no verso 29, ouvimos a mulher reconhecer de todos os seus preconceitos que Jesus era o Messias prometido por Deus para salvar os pecadores. Ela estava aceitando a fé cristã e viria a ser uma seguidora de Cristo. A importância da decisão. Infelizmente, nem todo caso de evangelismo pessoal termina com o pecador aceitando a mensagem de salvação. Por isso, alguns evangelizadores têm receio de conduzir o pecador a uma decisão por Cristo. Ao invés disso, eles convidam seus amigos para ir à igreja ou lerem um folheto evangelístico. Embora qualquer desses 2 procedimentos possa resultar em decisão por Cristo, geralmente a hora ideal para puxar a rede de pescaria é na conclusão da conversa sobre a salvação. É claro que a pessoa com que se tratando não se julga preparada para a decisão, não se pode dizer que ela tenha rejeitado a Cristo. Assim convém marcar outro encontro, como Paulo fez em Atos 13, versos 42 a 48, quando um grupo quis outro 8 dias depois. Como resultado da paciência e da perseverança de Paulo, muitas almas foram salvas. 4 respostas. Jesus não afirmou que todos os ouvintes aceitariam o evangelho. Na parábola do semeador, registrada em capítulo 13 de Mateus, vejamos 4 tipos de solo, representando aqui as atitudes do coração do homem. O primeiro solo, à beira do caminho.
A semente que caiu à beira do caminho representa a mensagem entregue àqueles que não reconhecem a necessidade que tem dela. Desse grupo fazem parte os escribas e fariseus de Lucas 5, 30 a 32. 30 a 32. Ao invés de ouvirem a mensagem de Jesus de coração, eles passaram a criticar os seus métodos. A palavra não teve qualquer efeito em suas vidas. Estava à beira do caminho. Segundo, o solo rochoso representa o coração dos que não estão preparados para uma transformação. Estão dispostos só até o momento que for preciso. E aí eles deixam tudo de seguir a Jesus. Nesse grupo estão muitos que foram alimentados, conforme João 6, comeram dos pães e dos peixes, quando Jesus multiplicou os pães e peixes. Eles ficaram animados com os benefícios provenientes de seguir a Jesus. Mas quando ele começou a ensinar as profundas verdades da vida espiritual, se desiludiram. E de acordo com João 6, verso 66, concluiu: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Essa é a semente no solo rochoso. Falemos do solo com espinho. Em seguida, Jesus explicou que o solo cheio de espinho representa a pessoa que ouve, mas deixa que os cuidados do mundo e os enganos das riquezas sufoquem, tornando-se infrutífero. E é exatamente o que vemos no caso do jovem rico, em Mateus 19, 16 a 22. Ele foi muito sincero para ouvir a mensagem do Evangelho, mas não quis entregar o primeiro lugar de sua vida a Cristo. Agora vamos ao solo fértil. Jesus ainda falou do solo de boa terra, que produziu muitos e bons frutos. Sem dúvida, esse solo inclui pessoas como Levi, ao receber o convite para seguir a Jesus, e se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Lucas 5, 28. Portanto, o reino dos céus não é imposto à força aos homens. A mensagem central da parábola é muito clara. Muitos ouvirão a mensagem do reino, mas poucos aceitarão completamente essa verdade, pois nem todos serão receptivos à manifestação do reino. Para alguns, a mensagem terá um efeito passageiro, não por conta da semente, mas pela qualidade do solo. Entretanto, nossa missão é anunciar em qualquer tempo a palavra de Deus, e os resultados devem ser deixados por conta do Senhor da Seara. 2 Timóteo 4, verso 2 e 1 Coríntios 3, verso 6. Vamos associar a colunar de acordo com a B. Nem todo caso de evangelismo pessoal termina com o pecador aceitando a mensagem de salvação. Letra B, 8:21. Se o pecador não se julgar preparado para a decisão, nem por isso o crente deve, letra D, dizer que ele tenha rejeitado a Cristo. 8:22. Solo à beira do caminho rochoso, com espinhos e fértil, são citados por Jesus. Letra E, na parábola do semeador. Representa o coração daquele que não está preparado para uma transformação. Letra A, o solo rochoso. Representa aquele que ouve a palavra, mas deixa sufocar pelos cuidados do mundo. Aqui nós temos letra F, o solo cheio de espinhos. Representa aquele que produz bons frutos. Letra C, o solo fértil. Vamos à revisão dessa lição. Assinale com X a alternativa correta. 8:26, Jesus passou por Samaria porque sabia que os samaritanos não iriam à Judéia para ouvi-lo pregar. Letra A. À medida que o evangelista se apressa com imprudência ao expor o evangelho ao estranho, este aqui achará que ele não entende os seus problemas. Letra A. A pergunta que, ao ser levada ao descrente, tiver por resposta
apenas um sim ou não. Letra B, poderá ter efeito altamente negativo. 8:29, ganhando almas pessoalmente, o crente deve ser sensível à voz, letra A, do Espírito Santo. 8:30, em relação à mulher adúltera de João 8, 1-11, Jesus não ignorou seus pecados, mas, letra B, fê-la sentir o perdão de Deus. 8:31, na parábola do semeador, Mateus 13, a semente caiu à beira do caminho, representa a mensagem entregue aos, letra C, não reconhece a necessidade que tem dela. Letra C. Com isso, nós concluímos a lição de número 8 e agora nós vamos ao teste 4 dessa matéria. O teste 4 engloba a lição 7, que nós falamos do evangelismo pessoal, e agora a lição 8, Jesus, nosso supremo exemplo de evangelismo. Nós então agora vamos à revisão do teste. Você, aluno, preste atenção na revisão, e se você prestar bastante atenção, você estará apto para fazer o teste. Teste de número 4. Vamos lá. As primeiras perguntas aqui é para colocar certo ou errado. Então você vai colocar certo ou errado. Vamos lá. Primeira, além de falar às multidões, Jesus também falava às pessoas individualmente. O Evangelho segundo João é o que mais destaca o evangelismo pessoal de Jesus. Certo, certo. João é considerado o evangelho pessoal, certo. Segundo, para falar à alma perdida e do ganhador de almas, em Lucas 15, Jesus utilizou as figuras de uma ovelha perdida e o pastor que a busca. Certo também. Então a primeira está certa, a segunda certa. Vamos à terceira. Uma das vantagens do evangelismo pessoal sobre o evangelismo em massa é que o primeiro amoda-se às condições espirituais de qualquer pessoa. Certo novamente. Então 1, 2 e 3, certo. Quarta, um dos fatores do crescimento da igreja primitiva foi a participação individual dos crentes no trabalho de evangelizar pessoalmente, certo. Então, as 4 primeiras estão certas. Vamos à quinta. Há locais que, pela sua natureza e finalidade, favorecem o evangelismo pessoal, como condução coletiva, lares, praças públicas e instituições. Novamente, certo. Então, da 1 a 5, toda certa. Filipe e o eunuco é o exemplo de evangelismo pessoal e viagem. Certo novamente. Então, da 1 a 6, toda certa. Sétima. Atos 20 declara que o apóstolo Paulo pregou o evangelho não só publicamente, mas também de casa em casa. Certo novamente. Então, da 1 a 7, toda certa. Vamos à oitava. Personalidade atraente, entusiasmo e disposição são suficientes no trabalho do evangelismo pessoal. Errado. Preparo espiritual, conhecimento, dependência do Espírito Santo, e isso sim pode te ajudar no evangelismo pessoal. Então, oitava errada. Então, da 1 a 7, tudo certo, oitava errada. Vamos à 9. Desde que sabia utilizar o material de evangelismo, aquele que não tem experiência pessoal de salvação terá êxito no evangelho pessoal. Errado novamente. Como é que você vai pregar salvação se você não tem a experiência de salvação? Errado. Não é? Você primeiro precisa ser salvo para depois pregar salvação aos outros. Então, a 8 e a 9 é errada. Vamos à 10ª. Para obter os resultados concretos no evangelho pessoal, o crente precisa ter conhecimento bíblico e saber e por que crê. Certo. 11. Pelo fato de o evangelismo pessoal estar engajado numa batalha espiritual, é preciso que esteja continuamente em oração. Certo novamente. Ganhar almas é um trabalho espiritual e oração é necessário. Então, a 10 certo, a 11 certo. 12.
O tempo disponibilizado pelo evangelista é um fator que influenciará na frutificação do evangelismo pessoal. Certo, novamente. 13. Não é competência do ganhador de alma, letra C, julgar o pecador. Nós não somos juízes, somos evangelistas. 14. Deve induzir o pecador a admitir sua culpa diante de Deus, mas também deve dizer como pode escapar da condenação eterna o evangelista. Esse é o trabalho dele. 14. 15. Jesus os compara às atitudes do coração do homem. Letra B, solos, à beira do caminho, rochoso, em espinhos e fértil. Letra B na 15. 16, é o tipo de solo com espinhos, pois ouve a palavra, mas permite que os cuidados do mundo e os enganos das riquezas sufoquem. Letra A, o jovem rico, citado em Mateus 19. Letra A na 16. Portanto, se você prestou bem atenção ao teste, agora você vai ao WhatsApp do aluno, clica no link do teste 4 e responda o seu teste 4, englobando a lição 7 e 8 de Evangelismo e Missões. Se você não é aluno, apenas assistiu a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue assistindo. Se você deseja adquirir um certificado de um curso teológico, entre em contato conosco. Nós faremos a sua matrícula. Você vai ter acesso à plataforma do aluno para ter acesso ao livro e também terá acesso ao WhatsApp para fazer a prova. Em qualquer lugar do mundo, do planeta, você, desde que tenha internet e queira assistir às aulas pelo YouTube, é tudo eletrônico. Você pode, no conforto do seu lar, estudar teologia conosco e obter o seu certificado. Entre em contato conosco, nós faremos a sua matrícula, nós lhe daremos acesso à plataforma do aluno, daremos acesso ao WhatsApp para você fazer as provas e que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus seja contigo. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, você clica no playlist, ali são 225 pastas, aulas de teologia, aulas da escola bíblica dominical, personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo. Se você descer e for bem lá embaixo, na primeira pasta, encontrará um comentário no Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, vai subindo até o Apocalipse e depois de Gênesis a Malaquias. Se você for nas pastas, a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, ali nós lemos a Bíblia para você. São 225 pastas, um total de 6.260 vídeos, é bastante vídeo para enriquecer o seu conhecimento bíblico, para que você conheça melhor a palavra de Deus, mas o mais importante, conheça o Salvador Jesus. Deixe Ele lhe salvar, perdoar os seus pecados, transformar a sua vida. Assim nós oramos e lhe agradecemos por ter assistido o vídeo e que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.